fé. Vamos ver tipos de fé. A gente já falou. Eu gosto aqui desse mapa porque ele vai nos dando uma ideia, tá? Aqui está falando sobre tipos originais. Tipos originais. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui que ajuda até a gente a trabalhar tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É isso aqui. Fonte, cenas, mais áudio, controle, mais áudio. Não, é aqui em cima. Propriedade. Só um minutinho, tá? É aqui. Acho que eu consegui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que eu consegui aqui, tá? Senão a gente volta. Não consegui não. Consegui não. Até atrapalhou. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltou. Ou será que se eu fizer as duas coisas aqui, deixa eu tentar de novo aqui. Ele agora foi. Vamos ver. Não, não foi. Mas muito bem. Está aqui. Esse gráfico, ele ajuda a gente até a entender um pouquinho. Nós temos aqui, na vida existencial de um ser humano e na vida espiritual de um ser humano, os tipos de fé que são desenvolvidos, tá? Tudo começa, tá aqui, ó, tudo começa com os tipos originais, tá? Criancinha, na relação com a escola, com a casa, com a família, ele começa com a fé psíquica, tá bom? A fé psíquica, depois tem a fé social, quando ele vai saindo da família, ele vai começando a acreditar em outras coisas dentro da sociedade, depois ele vai para uma fé mais cultural, quando ele agora está mais envolvido na cultura daquele lugar, então muitas vezes você vai ver gente crendo em umas coisas numa região e outros crendo em outras coisas em outra região, isso tem a ver com o cultural, e você vai ver também pessoa chegando à questão religiosa, que também tem a ver com esses originais. A questão da fé religiosa, ela é própria de todo ser humano. Não fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus? Essa fé religiosa também. Todo mundo tem, né? Como é que as pessoas, então, vivem ela? Uns buscando agradar e outros buscando desfazer. Mas todos têm. Entendeu? Todos têm. Então, isso é próprio de fé, desse tipo de fé original. Esses 4 tipos que eu mencionei, não é? A psíquica, que é a original da original, ela vai influenciar todas as demais, né? Essa psíquica, a social, a cultural, a religiosa, essas são agentes, porque elas são provocadoras, tá? Esses tipos de fé, elas provocam outros tipos. Aí, dentro dessas originais, tem deixa eu ver se estou chegando onde eu vou. Hoje a gente vai falar sobre tipos de fé, sobre humanas de unção. Pronto, a gente vai chegar lá. Então, a gente tem aí, nesse tipo de fé original, que é chamada de agente, a gente vai promover, né, as reagentes. Quais são as reagentes? São 2 principalmente. 2. Uma é a psicossomática. Tá bom? Psicossomática é aquela que o que eu creio, ela vai direcionar a minha vida, vai direcionar os meus pensamentos, ela vai direcionar o meu corpo, a minha saúde, meu aspecto físico, enfim, tudo é influenciado, não é? Tudo é gerado por essas outras 4 primeiras, pelo que eu acredito, psiquicamente, socialmente, culturalmente e religiosamente. Então, isso vai gerar, né, essa psicossomática. E também vai gerar uma parapsicológica, né? Ou uma parapsíquica, como queiram chamar. Esse daí tem a ver com aquelas semelhanças que a gente tem com Deus, semelhanças, né? Em relação à onisciência, onipotência e onipresença. Muito pouco ainda estudado, né? Tudo isso, mas tem aí a
a parapsicologia que já dá alguma atenção para esses fatores aí, mas existem, tá? Existem e explicam muita coisa, tanto no texto bíblico quanto nas relações sociais que a gente tem por aí. Muito bem, essas 4 originais também vão inspirar, vão favorecer, vão promover, né, as chamadas, aí está, ó, as chamadas, os tipos humanos de fé. Tá? Tem os originais e agora os tipos humanos. Esses tipos humanos, elas estão em 4 grupos. E aí tem a ver com aqueles dons. Não necessariamente os dons espirituais, mas também, né? Esses dons são habilidades, tá? Então, veja só, a influência psíquica, social, cultural, religiosa. Eu começo a desenvolver em mim, desde criancinha também, a confiança em mim de que eu gosto muito, de que eu me dou bem, de que eu faço bem, certas habilidades que outros não fazem. Outros fazem outras habilidades, mas eu faço essas, eu tenho essas habilidades. Essas habilidades são justamente fruto desta crença que eu tenho que eu sou capaz disso. Entendeu? Então são tipos de fé que eu tenho e que são desenvolvidos nos seres humanos. E aí tem a questão de unção, aí tem a ver muito com a questão religiosa, tá? Aquela pessoa, né, que entende, né, que tem muitas habilidades para desenvolver nessa área religiosa. Isso pode haver também aquelas pessoas que são também muito carismáticas. Não têm religião, não são de religião determinadamente, mas elas são carismáticas. Elas acreditam que tem esse potencial e elas desenvolvem, tá? Também tem os tipos de fé que são na questão de liderança, não são tão carismáticos, não são tão na questão religiosa, mas são líderes, né? Eles atuam com facilidade, lideram tranquilamente as pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua... Enfim, elas lideram com muita facilidade. Quando descobrem, já estão liderando, né? Essas pessoas têm essas habilidades. Isso aí é resultado também do que pode ser considerado aí um tipo de fé humana, tá? E também tem aquelas de outros serviços, aqueles que estão mais prontos a serem mandados, enviados, atenderem outros, têm habilidades especiais, né, para o benefício de muita gente, coisas assim. Então tem esses 3 tipos que inclusive são mencionados na Bíblia, né? Os dons de unção têm a ver com Efésios capítulo 4. Os dons de liderança têm a ver com Romanos capítulo 12. E os de serviço têm a ver com 1 Coríntios capítulo 12 e também 14. O que seria então dons espirituais? Dom espiritual são habilidades que Deus concede a quem não tem. Então, digamos que tem alguém que tem já esse dom de unção, né? Digamos, é um carismático. E Deus precisa usar essa pessoa em alguma atividade que ele entende que seria ideal que acontecesse. A pessoa já tem essa habilidade de carismática, esse dom, né, de liderança espiritual de pessoas. Então, Deus usa. Não precisa dar a ela mais nenhum dom. Ela já tem aquele dom e Deus usa. Mas se a pessoa não tem, aí Deus vai lá e coloca. Então é espiritual nesse sentido. Não é nato, não é da pessoa, mas é algo que Deus concede porque precisa usar aquela pessoa, mesmo ela não tendo aquele dom. Entende? Então o espiritual é nesse sentido, é uma coisa extra. Deus quer usar alguém com uma habilidade que a pessoa não tem. Mas Deus então concede, Deus dá, Deus doa. Então é um dom espiritual. Tá bom? Então o de unção está dentro disso, né? Como nós já falamos. É o que nós iríamos mencionar aqui. Então, no texto bíblico, tem dons de unção
como, por exemplo, daqui, habilidades de unção, pessoas que se sentem chamadas, aqui tal. Líder, apóstolos, então era um dom desse, mestres, pastores, proclamadores ou profetas, evangelistas ou missionários e outras funções específicas, tá? Isso aí aproveitando o que Paulo menciona lá em Efésios, tá bom? Mas tem a ver também com a questão carismática, né? A pessoa, ela tem um carisma. Deus concede a ela desde novinha essa capacidade dela ser carismática. Ela desenvolve uma capacidade de influenciar espiritualmente. Espiritualmente, necessariamente, não tem a ver com religiosidade. Mas espiritualidade tem a ver, então, com essa harmonia, né, entre o que a pessoa quer e faz e gosta e tem habilidade para fazer, com aquilo que é o que Deus quer, o que agrada a Deus, o que é útil ao plano de Deus, ao projeto de Deus, para abençoar outras pessoas. Entendeu? Mas necessariamente não tem a ver com religião. Tá bom? Então, esse é o que a gente pode lembrar aqui dentro desse esquema. Esse esquema é muito interessante para a gente ter, né, uma visão boa sobre esses vários tipos de fé. Tá bom?